Nesse áudio eu queria falar sobre a apostasia nos últimos tempos, que nada mais é do que o espírito do engano, que prega um falso evangelho e tem feito muitas pessoas, falsos cristãos, dentro da igreja. E Timóteo, bem aqui em 1 Timóteo, Paulo ele vai alertar Timóteo acerca disso. No capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 1, vai dizer: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, muitos serão usados pelo espírito do engano, pelo espírito dos demônios, para pregar um evangelho totalmente contrário ao de Jesus Cristo, e muitos se apostatarão da fé, ou seja, muitos deixarão de seguir o evangelho verdadeiro e genuíno de Jesus Cristo para seguir este falso evangelho que Paulo chama de doutrinas de demônios. E as igrejas estão cheias disso. O falso evangelho, a doutrina de demônios, é aquela doutrina que ela é pregada, mas quando você vai comparar com os ensinamentos de Jesus Cristo, não condiz, não bate. E você começa a se questionar, peraí, tem alguma coisa errada. Tem igrejas que você entra que você vê um monte de erros. Se você tem o Espírito Santo e conhece a palavra de Deus, você logo vê de longe, não, isso aqui não está certo não. E o que está acontecendo aqui, o que estão fazendo aqui, o que estão falando aqui, não tem nada a ver com o que está na Bíblia. O que é isso? Espírito do engano, doutrinas de demônios. Paulo já dizia isso. Nos últimos tempos, os demônios pregarão uma doutrina dentro e fora das igrejas, que muitos abandonarão o verdadeiro evangelho, dando ouvido a essas falsas doutrinas. Tem várias igrejas aí que a doutrina dela toda é doutrina de demônios. Tem igrejas que eu mesma não faço empenho de pôr os pés dentro. Quando me convida eu digo logo não vou. Por que não vai? Porque é doutrina de demônios. O que eles ensinam não condiz com o evangelho de Jesus Cristo. Poderia citar aqui um monte delas, seitas. Enfim, Paulo ele já alertava isso, já falava isso a Timóteo. E como identificar também uma pessoa que é usada pelo espírito do engano, um falso cristão. Como eu já falei, isso ocorre muito, o demônio ele se faz muito presente, ele prega a doutrina de demônios, ele engana os trouxas, principalmente neste movimento pentecostal, porque ele encontra tudo aquilo que ele precisa para ele se soltar sem ser percebido. Para quem não sabe, é bom que saiba que muitos que pulam, que rodopiam, que falam em língua, que profetizam, a maioria deles tem o espírito do engano. As profecias deles não se cumprem, o que eles pregam é só aquele evangelho faz junto, Deus vai te dar, Deus vai te honrar. E eles não têm amor pela palavra de Deus. Você pode ver que tem muitos que eles rodopiam, eles falam em língua, eles profetizam, mas quando vai pregar a palavra de Deus, que é a Bíblia, quando vai pregar uma doutrina, eles não gostam, eles não querem saber, eles desprezam a doutrina. E aí fica a pergunta, como que uma pessoa cheia do Espírito Santo verdadeiramente não vai querer saber da palavra de Deus, da doutrina? Conheci uma pessoa desta forma. Conheci uma pessoa que pulava, rodopiava, falava em língua, profetizava. As profecias não se cumpriam. As profecias não se cumpriam, ia expulsar demônio, o demônio não obedecia, porque tinha uma vida toda errada, vivia vendo anjo, vivia vendo Satanás e tudo enquanto entregando profecias dentro da igreja, falando em língua, rodopiando, tendo uma vida toda errada, mas fora tinha uma vida toda errada, ia na macumba, era entregado com todo mundo
e odiava a doutrina. Odiava, não gostava da palavra quando a palavra era pregada. Então aí você já vê que tem alguma coisa errada. Como que uma pessoa fala em língua, pula, rodopia, profetiza da parte de Deus e não vai gostar da palavra de Deus. Se o espírito que leva a pessoa a fazer aquilo, segundo esta pessoa, né, que diz, é o mesmo espírito que deu todos os ensinamentos das escrituras. Né? Então é o espírito do engano. Esta pessoa pulava, rodopiava, profetizava, gostava de se exaltar, de rebaixar todo mundo na igreja, porque dizia que era muito usada por Deus. Agora, bastava abrir a Bíblia, ler a Bíblia, pregar a palavra, para ver que espírito estava naquela pessoa. Eu era ainda eu era ainda nova convertida, eu estava começando a ler a Bíblia e eu já tinha entendimento que aquele negócio ali não estava certo. Eu já tinha um entendimento, que negócio é esse? A pessoa pula, rodopia, fala em língua, profetiza, diz que expulsa demônio, mas não gosta da palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, não dá ouvido, faz pouco caso, não se submete à palavra. Só quer saber de Deus vai te dar, Deus vai te honrar, vou pisar na cabeça de Satanás, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Que negócio é esse? Que arrumação é essa? Né? Então, basta a gente ter só um pouquinho de conhecimento bíblico para identificar o espírito do engano em muitas pessoas. Já se torna fácil. Imagine quando você tem muito conhecimento bíblico e discernimento de espírito. Tem pessoas que não vão a certos lugares, a certas igrejas, e quando vai só a primeira vez e não vai mais, porque tem o discernimento de espírito. O Espírito Santo, ele direciona, ele fala aquilo que ele faz, aquilo que ele não faz. E ele nem precisa dizer que tem um Espírito Santo sente. Na hora que põe os pés no lugar, sente se o Espírito Santo está ali. Mas se o Espírito do engano estiver operando, a pessoa também sabe que é o Espírito do engano que está operando. Porque o Espírito Santo, ele diz logo, isso aí não tem nada a ver comigo. Isso aí não sou eu. E a pessoa não sente a presença de Deus, porque não é o Espírito Santo que está levando as pessoas a fazer isso ali. E hoje em dia, são várias as palhaçadas que acontecem dentro da igreja e ainda dizem que é o Espírito Santo, espírito do Satanás, espírito do engano. O Espírito Santo anda longe de sair. Longe, longe, longe. Não é à toa que as pessoas se escandalizam, não sente a presença de Deus. Tem muitos que até saem da igreja com medo, porque se sente mal. Por quê? Porque é demônios. São demônios, são doutrinas de demônios, são demônios pregando a palavra para o povo. E o povo perece. Como o Senhor mesmo já diz em sua palavra, o povo perece, engole toda a heresia por falta de conhecimento. Tem gente que tem a gente por ignorante. Ai, tal pessoa é ignorante, tal pessoa é santo demais. Não vem na minha igreja, não é ignorante, ignorantes são eles. Ignorantes são esses que toda palhaçada, toda porcaria que os pastores pregam dentro da igreja dizem, eles acreditam, eles se submetem. Parece mais um bando de jegues que não tem inteligência própria, que se deixam levar por tudo o que dizem, não examinam as escrituras. Jesus já dizia, examinai as escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra do Senhor vai dizer que quando o evangelho foi pregado, quando os apóstolos estavam pregando, os bereanos, eles só acreditavam naquilo que estivesse de acordo com as escrituras. E diz que quando os apóstolos eles estavam pregando, eles abriram as escrituras para ver se aquilo que eles diziam tinha fundamento bíblico, porque eles não acreditavam naquilo que não tinha fundamento nas escrituras, porque eles sempre mencionavam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, no Novo Testamento, eles faziam menção de acontecimentos do Antigo Testamento que estavam nas escrituras. E o povo, eles viu que eles realmente estavam falando aquilo que estava na palavra. Ou seja, eles julgavam a pregação pelas escrituras, que é o que nós ainda devemos fazer nos dias de hoje, para não se deixar levar pelo espírito do engano, pelas doutrinas de demônios.